Precisamos cortar em 3 sessões, nas 2 sessões basta. Bom, eu tive a sorte, realmente, de ser sucessor, né, do Antônio Augusto, porque ele esqueceu de falar uma coisa muito importante, que na gestão dele, ele negociou uma verba com a Ford, Fundação Ford, né, fez toda a negociação, mas o dinheiro saiu na minha gestão. Quando o dinheiro saiu, foi na minha gestão. Então, foi uma gestão tranquila do ponto de vista de recursos, inclusive que eu consegui passar uma parte desse dinheiro para o Silvio Coelho dos Santos, que me sucedeu. Primeira vez, né? É, a primeira vez na história. Né? E uma outra coisa que eu queria acrescentar é o seguinte, porque a professora Eunice, quando ela foi presidente, ela disse uma frase que eu nunca esqueci, que ser presidente da ABA era fazer um curso de pós-graduação sobre etnologia indígena, qualquer coisa desse tipo, porque ela aprendia muito sobre questão de estar sempre os conflitos com o índio, as coisas que continuaram sempre, né? E eu fui, na verdade, o 4º etnólogo que foi presidente da ABA. O primeiro foi Darcy, o segundo Galvão, o terceiro Roberto Cardoso de Oliveira e eu o 4º, e depois eu vou ser sucedido pelo Silvio Coelho dos Santos e pelo Pacheco, né? Exatamente, esqueci. Foi. A Manuela foi primeiro que eu, realmente. Bom, o fato é que, pensando no que eu fiz nesse período, né, eu lembro de 2 coisas importantes que foi, né, como a Manuela acentuou, a questão do laudo passaram a ser uma coisa muito importante dentro da ABA, né, e, de repente, nós começamos a receber reclamações sobre as condições do laudo. Né? Muitos laudos eram uma coisa muito panfletária e os juízes não gostavam disso. Então, eu consegui, juntamente com Orlando Sampaio, o Carlos Frederico Marés, o Dalmo Dallari, fazer um curso em São Paulo, um curso rápido sobre laudos, né? Para orientar os antropólogos qual é o feitio de um laudo. Né? Eu acho que isso foi uma coisa extremamente importante. Mas o que marcou mais a minha gestão foi a questão Yanomami. Né? Eu acho que já vinha vindo de algum tempo, né? Havia a comissão do Parque Indígena Yanomami, e o desfecho, né, ocorreu exatamente no governo Collor. Né? Eu lembro que eu escrevi um artigo, pouco antes da Rio 92, né, 20 anos atrás, né, eu escrevi um artigo que foi publicado, graças ao pessoal do ISA, na Folha de São Paulo, chamado A Hora e a Vez dos Yanomami, né, que eu dizia o seguinte: em 72 o Brasil tinha abrigado uma reunião do Instituto Internacional de Indigenismo, que era presidido pelo Gonzalo Aguirre Beltrán, do México, no Brasil, em Brasília, e a condução, né, da FUNAI, do presidente da FUNAI, que era o general Bandeira de Mello, nesse encontro, o Brasil saiu assim como o vilão da história. Né? Havia acusações de genocídio, uma série de coisas. Então, o que eu disse é o seguinte: eu coloquei lá que o Collor tinha a oportunidade, nesse momento, ou de sair novamente como o vilão da história, ou o herói da história. Né? E foi assim. Né? Algumas pessoas dizem que esse artigo influenciou, mas, de qualquer forma, o que o Collor fez foi a homologação da maior reserva, maior área indígena do país, que é a terra Yanomami, 21 milhões de hectares. Não é? E também, né, pegando a deixa da Manuela, uma pessoa importante nesse momento, nesse processo, foi o Jarbas Passarinho, outra vez, não é? A favor dos índios. Tanto é que... Diga-se por que ele também foi importante na educação, o Jarbas. Ela, acrescentando que ele foi importante também na educação, né, como ministro da Educação. Bom, então, até tem uma piada, assim, porque uma vez Alcida Ramos encontrou com o Jarbas Passarinho e perguntou: você tem voltado a Roraima? Ele falou: não, eu não volto lá, senão eles me dependam. Não é porque a população de Roraima, a população não de Roraima, era toda contra essa homologação. Né? Bom, eu vou ser rápido, né? Mas outra coisa que
que nós cuidamos na gestão, tentamos fazer na gestão, foi a questão do Estatuto do Índio, do novo Estatuto do Índio. Porque a Constituição foi promulgada em 88, mas o Estatuto em vigor, então, né, o marco regulatório, era de 73. 73. E ainda é. Não é? Ainda é. No início na época da minha gestão, o projeto de mudança do Estatuto foi mandado ao Congresso Nacional, né? E nós fizemos contato, algum esforço para ser aprovado pelos deputados, pelos senadores lá. O fato é, né, que em 2000, o Marés, que foi nosso aliado, né, no curso que a Eunice fez referência lá em Florianópolis, né, o Marés, que foi nosso aliado nessa questão do laudo, né, foi eleito presidente da FUNAI, foi nomeado presidente da FUNAI. Então, no início de 2000, juntamente com o Sérgio Leitão, eles fizeram uma revisão, mandaram novamente para o Congresso e continua lá até hoje. Ou seja, nós, praticamente mais de 2 décadas o Congresso está lá. E eu estou convencido que nunca vai ser aprovado porque uma grande parte dos deputados e de senadores são ocupantes de terra indígena, disputam terras indígenas, não é? E não tem nenhum interesse na aprovação desse estatuto. Então fica essa coisa anômica que você tem uma Constituição de 88, que é moderna, como foi conseguido, a melhor Constituição que o país já teve no que se refere à questão indígena, e um estatuto totalmente ultrapassado, né? Então, agora, realmente, eu devia ter feito o que o Arantes fez, trazer o programa, mas para poder... A única coisa que eu lembro, que quando eu fiz a reunião em 92, em Belo Horizonte, né, o número de inscritos foi 700, em 92. Né? Provavelmente era já um número mais aproximado, como a de Florianópolis, né? E depois o Silvio Coelho dos Santos fez a reunião em Niterói. O Silvio Coelho dos Santos fez a reunião em Niterói, já foi uma reunião maior, né? E o Pacheco depois provavelmente vai falar sobre a gestão dele com a reunião já provavelmente numa escala maior, né? E como o Arantes colocou, nós fizemos uma tentativa de fazer um boletim, né? Mas é verdade o que estava acontecendo, né? É que, como ele acentuou, é que o boletim já era um sistema de comunicação que estava em decadência, né? Não é? Mas o problema é o seguinte, é que embora em 90 e 92, isso que nossos alunos não entendem, não é? É que 90 e 92 ainda faz parte da história antiga do Brasil, né? Porque depois veio o celular, depois veio o computador, depois veio tudo, né? Tudo isso que existe aqui, que torna a comunicação instantânea, coisas desse tipo, né? Até 90, 92, né, o país não tinha telefone, né? Uma linha telefônica custava o equivalente a R$10.000, e o custo da ligação telefônica, como foi acentuado aqui, era muito grande, né? Então, eu acho que é muito interessante falar que apenas 20 anos atrás o país estava numa outra era, numa outra época. Então, eu vou parar por aqui, porque já tinha